Tons e técnicas. Estoica de 60 segundos para dominar qualquer situação. Quando o caos chega, a maioria reage, grita, se defende, culpa o mundo, mas o estoico não. Ele observa, respira, domina, porque aprendeu uma coisa que quase ninguém entende. O verdadeiro poder não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida agora. Alguém te traiu, te desrespeitou, te humilhou, e tudo em você quer responder, provar, atacar. Mas o controle que você busca não está fora, está dentro. Imagine conseguir manter a calma quando todos perdem a cabeça. Falar pouco quando todos gritam. Pensar quando todos reagem. Essa é a essência do estoicismo. Transformar o caos em clareza, o impulso em escolha, o sofrimento em sabedoria. Marco Aurélio dizia: a mente domina o corpo, e quando ela é invencível, nada te atinge. Esse é o ponto. Você não vai mudar o mundo, mas pode mudar o modo como o mundo te afeta. Em apenas 60 segundos por técnica, você vai aprender 11 formas práticas de recuperar o domínio da mente. 11 armas mentais que foram usadas por filósofos, generais e imperadores para manter a serenidade quando o mundo desabava. E o melhor, todas cabem no tempo que você leva para perder a paciência. Se você está cansado de reagir por impulso, de deixar o medo e a raiva decidirem por você, esse vídeo é o seu treinamento. Porque o estoicismo não é sobre apagar emoções, é sobre não ser dominado por elas. É sobre escolher a calma quando o mundo te provoca, sobre manter o foco quando a mente tenta fugir. A partir de agora, esqueça a ideia de controlar tudo. Controle apenas o que depende de você. Suas palavras, seus gestos, suas reações, o resto é ruído. E quem aprende isso, domina qualquer situação. Respire fundo, a guerra não é lá fora, é dentro. E hoje você vai aprender a vencê-la. Respira, porque o primeiro campo de batalha não é lá fora, é dentro. Antes de qualquer explosão, existe um instante, quase invisível, onde você ainda pode escolher. É nesse espaço que o estoico vive. O homem comum reage no calor da emoção e depois se arrepende no frio do silêncio. O sábio pausa e, no meio desse intervalo, recupera o domínio. É simples, mas brutalmente poderoso. Toda vez que você sentir o impulso de responder, calar ou atacar, conte até 3. Essa pausa é o muro entre o que te controla e o que você controla. O cérebro quer agir antes de pensar, quer te empurrar para o automático. A mente estoica aprende a quebrar esse ciclo. Quando alguém te ofende, a tua primeira resposta é emocional. Quando alguém te ignora, o ego quer vingança. Quando a vida te empurra, o corpo quer reagir. Mas o estoico entende que esse instante é uma armadilha. A raiva promete alívio, mas entrega culpa. A reação promete poder, mas te torna escravo do que sente. Então ele faz o oposto. Não reage. Observa o fogo, mas não se queima. Esse silêncio é ativo, não passivo. É o tempo que o cérebro precisa para sair do instinto e voltar à razão. É o momento onde você se lembra de que o outro não controla nada em você, a não ser o que você permite. Sêneca dizia: quem se irrita com ofensas, dá ao ofensor o poder de feri-lo 2 vezes. A primeira pela ofensa, a segunda pela reação. Quando você pausa, corta essa segunda ferida. Você tira do outro a autoridade sobre a tua paz. Pensa nisso. Toda discussão que acabou em arrependimento começou com a falta de uma pausa. Toda palavra que destruiu algo que você amava nasceu da pressa em responder. O estoico entende que há uma diferença entre sentir e agir. Sentir raiva é humano. Agir com raiva é falta de disciplina. A pausa é o treino que separa o sábio do impulsivo. Nos primeiros segundos vai parecer impossível. O corpo treme, o sangue esquenta, o ego grita para reagir. Mas é justamente aí que o treinamento começa. É nessa tensão que o músculo da mente cresce. Você não nasce estoico, você se torna toda vez que vence a própria urgência. E a cada vitória silenciosa, o domínio interno aumenta. A pausa antes da reação não é covardia, é estratégia. É o momento onde você transforma a energia bruta em força útil. Enquanto o mundo reage no desespero, você constrói poder na calma. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Um dia, algo vai te irritar e, sem perceber, você vai respirar antes de responder. Esse é o sinal de que a mente venceu o instinto. Uno prática é simples. Quando algo te atingir, respira fundo, afasta o corpo levemente e observa. Pergunta a si mesmo: isso merece minha energia? Essa reação muda algo ou só alimenta o caos? 9 em cada 10 vezes a resposta será não. E o que era provocação virá apenas ruído distante. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A pausa te dá tempo para mudar esse julgamento.
É a diferença entre reagir ao impulso e responder com consciência. E essa diferença, no longo prazo, define teu destino. Dominar a pausa é aprender a ver o tempo em câmera lenta. É perceber o instante antes da queda e escolher ficar de pé. É escolher o silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. E é entender, finalmente, que o verdadeiro controle começa quando você decide não ser controlado por nada, nem pelas próprias emoções. A partir de agora, treine isso todos os dias. Não precisa de mantras ou retiros, só de presença. Quando sentir o corpo querer reagir, respira. Quando quiser atacar, conta até 3. Quando quiser provar algo, lembra que quem realmente tem poder não precisa provar nada. Essa é a essência do domínio. O controle nasce no intervalo entre o impulso e a ação. E é nesse intervalo que o estoico se torna invencível. Tudo muda quando você aprende a olhar a própria vida como se fosse de outra pessoa. O estoico faz isso o tempo todo. Ele entende que a dor, o medo e a raiva crescem quando você está preso demais dentro delas. Quando você se vê de fora, o drama perde força, a emoção se desfaz, e o que era insuportável se torna apenas um fato. Essa é a segunda técnica, distanciamento cognitivo. O olhar de fora é o poder de observar sem ser consumido. Imagine que a sua mente é um palco. Emoções são os atores, mas você é o diretor. O problema é que, na maioria das vezes, esquecemos disso e deixamos os atores tomarem conta da peça. Quando algo te irrita, você vira a raiva. Quando algo te magoa, você se transforma na dor. O estoico não faz isso. Ele observa. Ele se afasta emocionalmente da cena e pergunta: se fosse outro no meu lugar, o que eu aconselharia? Essa simples pergunta destrava o raciocínio e recupera o controle. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele se imaginava como um observador do próprio império, vendo a si mesmo como uma pequena parte de algo muito maior. Esse distanciamento não era indiferença, era sabedoria. Porque quando você se afasta da própria emoção, você vê com clareza o que antes estava distorcido. O que parecia uma tragédia vira um desafio. O que parecia uma ofensa vira apenas um ruído. A prática é brutalmente simples e incrivelmente transformadora. Diante de qualquer problema, visualize-se como um terceiro. Veja a situação de fora, como um conselheiro imparcial. Pergunte: como essa cena pareceria daqui a 1 ano? Isso ainda importaria? Em 90% dos casos, a resposta será não. Esse exercício corta o peso desnecessário e devolve a leveza. O olhar de fora é como abrir a janela de um quarto sufocante. O ar volta a circular. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas o modo como as vemos. O olhar de fora muda o modo como você vê tudo. O que antes te dominava vira apenas um cenário. E quando o cenário muda, a mente muda junto. A distância te dá perspectiva, e a perspectiva te dá poder. Essa técnica não elimina a emoção, mas te impede de ser arrastado por ela. O segredo é praticar em situações pequenas primeiro. Quando alguém te corta no trânsito, observa o impulso. Em vez de reagir, imagina que está assistindo a cena de um filme. Você é o narrador, não o personagem. Quando uma conversa esquenta, visualiza-se de cima, vendo 2 pessoas discutindo. Pergunta-se quem parece mais no controle aqui, e então escolhe ser esse alguém. A mente aprende rápido quando você mostra para ela o exemplo de domínio. O olhar de fora também te protege de ilusões. Às vezes você acha que está lutando contra o outro, mas na verdade está lutando contra o próprio orgulho. Às vezes acha que está buscando justiça, mas está apenas buscando validação. Quando você se observa, esses enganos se revelam. E o ego, sem plateia, perde força. O estoico não precisa vencer discussões porque ele já venceu a necessidade de estar certo. Essa técnica é o antídoto contra o exagero emocional. Ela transforma tempestades em ondas. Você ainda sente, mas não se afoga. Ainda se importa, mas não se destrói. É assim que o estoico consegue atravessar crises sem desmoronar. Ele se coloca fora do epicentro e enxerga o quadro inteiro. Enquanto todos estão cegos pelo momento, ele vê a linha do tempo. Lembra de quando você aconselhou um amigo e percebeu que era fácil ver a solução para o problema dele, mas difícil ver a sua? É isso. A diferença é o ângulo. O olhar de fora te dá esse mesmo ângulo sobre a própria vida. E quando você o pratica todos os dias, cria uma camada de sabedoria entre o impulso e a ação. Você se torna mais lúcido, menos vulnerável, mais estratégico. No fim, essa técnica te ensina a arte da autoobservação, que é a essência da filosofia estoica. Você não pode controlar os outros, mas pode controlar a forma como se enxerga diante deles. E quando muda o olhar, muda tudo. O caos continua o mesmo, mas agora ele te encontra em silêncio, distante, sereno. Treine isso.
Quando algo te afetar, saia mentalmente da cena. Torne-se espectador da própria emoção e repita: eu não sou o que sinto, eu sou aquele que observa o que sente. Essa frase é um escudo, ela te separa do turbilhão e te devolve o poder. O olhar de fora é o segredo dos que não se deixam dominar pelo momento. É a mente assistindo o corpo reagir e escolhendo não se perder. É a sabedoria se sobrepondo ao instinto. E quanto mais você pratica, mais se liberta. Porque o verdadeiro domínio não é vencer o mundo. É conseguir olhar para ele sem ser arrastado. Nada traz mais clareza do que lembrar que o tempo é curto. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna, desperdiçando horas com brigas, orgulho e distrações que não significam nada. O estoico faz o oposto. Ele acorda todos os dias com uma verdade na mente. Pode ser o último, e longe de ser algo triste, essa consciência o liberta. Quando você entende que tudo pode acabar a qualquer momento, o medo perde o poder, a pressa perde o sentido e o presente ganha peso. Essa é a terceira técnica: viver com a morte como conselheira. Memento mori. Lembra que vai morrer. Essa frase, que guiava imperadores, soldados e filósofos, não era um convite à melancolia, mas à lucidez. Sêneca dizia que ninguém é infeliz por ter pouco tempo de vida, mas por desperdiçá-lo com o que não importa. E ele estava certo. Quando você encara a morte de frente, o que é fútil desaparece. As opiniões alheias perdem valor, os medos ficam pequenos e o que realmente importa se destaca como fogo em meio à escuridão. Pensa no quanto de energia você já gastou se preocupando com coisas que hoje nem lembra. Quantas discussões você alimentou por ego, quantas oportunidades deixou escapar por medo. Agora imagina se naquele dia você soubesse que seria o último. Será que teria dito aquelas palavras? Será que teria reagido da mesma forma? É esse tipo de consciência que o estoico carrega. Ele não vive com medo de morrer, vive com medo de não viver o suficiente sendo verdadeiro. Ter a morte como conselheira é manter a mente desperta. É ouvir a voz que diz: isso que você está prestes a fazer vale o seu tempo finito? Essa pergunta corta ilusões. Quando você a pratica, cada escolha ganha peso real. A procrastinação perde espaço. O ódio parece tolo e o amor se torna urgente. O tempo deixa de ser uma ideia e vira matéria viva que escorre por entre os dedos. A morte, ao contrário do que parece, é a lembrança constante de que ainda há vida. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escrevia para si mesmo: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que faz, o que pensa e o que diz. Ele não falava isso por medo, mas por sabedoria. Porque quando você encara a mortalidade, a vaidade se dissolve. Nenhum aplauso vale mais que a paz interior. Nenhum julgamento alheio é maior que o dever de ser fiel à própria essência. O estoico não foge da ideia da morte. Ele a transforma em aliada. Quando o medo chega, ele pensa: se eu morresse amanhã, isso importaria? Quando está prestes a reagir com raiva, ele lembra: o tempo que vou gastar me irritando é o mesmo que nunca mais terei de volta. E quando a vida parece injusta, ele entende que o fim iguala todos: reis e escravos, fortes e fracos, ricos e pobres. A morte é o lembrete universal de que nada é nosso, apenas emprestado por um breve momento. Essa consciência cria um tipo de liberdade que poucos conhecem. Você deixa de viver para provar algo e começa a viver para sentir o que é real. As dores continuam existindo, mas perdem o tamanho. O sofrimento se torna mais leve quando você o coloca ao lado da eternidade. Nenhum problema é tão grande quando comparado à finitude. E é nesse contraste que o estoico encontra serenidade. O exercício é prático. Acorde e repita: posso morrer hoje. Não como superstição, mas como foco. Isso muda a forma como você fala, ama, trabalha e perdoa. De repente, o que parecia urgente não é mais, e o que você vinha adiando se torna prioridade. A consciência da morte afia a mente e purifica o coração, tira o excesso, o barulho, e deixa só o essencial. A morte como conselheira não te ensina a temer o fim, mas a respeitar o tempo. Ela te ensina que cada momento vivido com presença é uma vitória sobre o esquecimento. O verdadeiro estoico não busca viver muito, mas viver bem. E viver bem é não desperdiçar o agora. Então, da próxima vez que algo te irritar, que a ansiedade te consumir ou o orgulho te dominar, lembra-se de que o tempo é o bem mais frágil que existe. Nada é garantido. E talvez, nesse exato instante, você esteja gastando o que tem de mais precioso com algo que não merece. A morte, quando vista de frente, é a professora da urgência e da sabedoria. Essa é a terceira técnica estoica. Olhar a vida com a consciência de quem sabe que tudo passa. Porque só quem entende o fim, entende o valor do começo. E quando você aprende isso, o medo da morte desaparece. E o medo da vida também.
Tudo o que você tem é este instante. O passado é uma lembrança distorcida pela mente, e o futuro, uma ilusão ansiosa. Mas a maioria das pessoas vive entre esses dois fantasmas, remoendo o que não pode mudar e temendo o que ainda não aconteceu. O estoico entende que o presente é o único território onde existe poder. Essa é a quarta técnica: dominar o agora. Não controlar o tempo, mas habitar o instante com presença total. Marco Aurélio escrevia: perde-se apenas o tempo que se gasta pensando em outra coisa além do que se está fazendo. Essa frase é um tapa na cara de quem vive distraído, porque é exatamente isso que fazemos. Estamos em um lugar, mas pensando em outro. Estamos com alguém, mas a cabeça está em 1000 preocupações. O corpo está aqui, mas a mente está ausente. E nessa ausência, o tempo escapa sem ser vivido. Dominar o agora é o contrário da pressa. Não é sobre fazer mais. É sobre estar inteiro no que faz. É sobre transformar ações comuns em atos de consciência. Quando você come, sente o sabor. Quando fala, ouve o próprio tom. Quando caminha, percebe o chão. Isso parece simples, mas é raro. O mundo vive em modo automático. E o estoico é aquele que desliga o piloto e assume o controle. O presente é o único lugar onde a vida acontece. O resto é pensamento. Tudo o que já sentiu, conquistou, perdeu ou amou aconteceu num presente. Tudo o que virá também chegará como um agora. Essa é a ironia. O tempo todo estamos esperando o futuro, mas quando ele chega, ele se chama presente. E se você não estiver ali para vivê-lo, perde a única coisa real que existe. Dominar o agora exige vigilância. A mente vai tentar te puxar para o passado com arrependimentos, ou te empurrar para o futuro com preocupações. O estoico observa esse movimento e o interrompe. Ele volta, respira. Lembra-se de que o único dever é agir bem neste segundo. O resto é ruído. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. Quase tudo que nos atormenta está no tempo errado. O treino é constante. Quando a ansiedade aparecer, pergunte-se: há algo errado agora, neste exato momento? Na maioria das vezes, não há. Você está vivo, respirando, aqui. O problema está num pensamento sobre o amanhã ou o ontem. Esse é o momento em que você precisa trazer a mente de volta, como quem puxa uma criança curiosa que se afastou. Diga a si mesmo: fica aqui. Agora é o que existe. A presença muda tudo. O mesmo trabalho que antes parecia insuportável se torna leve quando você o faz por completo. O mesmo silêncio que antes te incomodava passa a te nutrir. Porque o agora não é vazio. É plenitude. Ele é o único espaço onde você pode agir, mudar, decidir. O resto é memória ou projeção. Quando você vive no presente, o tempo se expande. 1 minuto consciente vale mais que um dia distraído. Os estoicos não falavam de viver o presente como um convite ao hedonismo, mas à lucidez. É o oposto do aproveite o momento banalizado. É sobre agir com atenção, falar com intenção, pensar com propósito. É estar inteiro naquilo que se faz, mesmo que o que se faz seja simples. É entender que o valor da vida não está na quantidade de coisas vividas, mas na qualidade da presença em cada uma delas. 2. Prática é direta. Escolha algo que normalmente faz no automático. Tomar café, caminhar, trabalhar e faça com atenção total. Observe as sensações, as ideias, o corpo. Quando a mente quiser correr, traga-a de volta. Faça isso todos os dias. Aos poucos, a mente se acostuma a ficar onde o corpo está. E nesse estado, tudo muda. O tempo desacelera, a vida ganha textura. Dominar o agora é também aceitar o que ele traz. O estoico não luta contra o momento, ele o usa. Se o presente é difícil, ele treina a paciência. Se é bom, ele agradece, mas nunca foge. A fuga é o que nos torna escravos do tempo. A presença é o que nos liberta. Quando você está totalmente no agora, o passado não te prende e o futuro não te assusta. Você se torna intocável, porque nada pode atingir quem está inteiro no momento que vive. Essa técnica não é sobre perfeição, é sobre consciência. Você vai se distrair, claro, mas o poder está em perceber e voltar. Cada retorno ao presente é um ato de domínio. É a mente se curvando à realidade, e não o contrário. E um dia, sem perceber, você vai descobrir que a paz que buscava sempre esteve aqui, esperando que você voltasse. Dominar o agora é a base de todas as outras técnicas. Porque sem presença, não há pausa, não há olhar de fora, não há sabedoria. Há apenas ruído, mas quando você aprende a estar aqui, mesmo em meio ao caos, tudo se reorganiza. O passado deixa de te puxar, o futuro deixa de te empurrar, e o agora, finalmente, se torna casa. O desejo é o motor da maioria das ações humanas, mas também é a origem da maior parte do sofrimento. O estoico sabe disso. Ele entende que o problema não é querer,
e sim depender. Que a escravidão moderna não vem de correntes, mas de vontades incontroladas. Dominar o desejo não é negar o prazer, é libertar-se do vício de precisar dele. Essa é a quinta técnica. Aprender a querer sem ser prisioneiro do querer. Epicteto dizia que existem duas coisas que podem te arruinar: buscar o que não depende de você e fugir do que é inevitável. O desejo, quando cego, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele te promete felicidade, mas te entrega ansiedade. Ele te dá um alvo, mas rouba a paz no caminho. Quando você deseja algo fora do seu controle, a aprovação de alguém, o sucesso rápido, o retorno imediato, você se entrega à tirania do acaso. O estoico não faz isso. Ele deseja apenas o que está ao alcance da ação. Ele troca o querer por escolha, o impulso por direção. Dominar o desejo é observar a vontade antes que ela te domine. É perceber o momento em que o querer vira necessidade e o prazer vira dependência. Porque é nesse instante que a mente começa a se curvar. O homem que precisa constantemente ser validado, elogiado ou admirado não vive. Ele atua. O desejo molda o comportamento, e o comportamento molda a prisão. O estoico vê isso e rompe o ciclo. O mundo alimenta o desejo o tempo todo. Publicidade, status, comparação. Tudo é feito para te convencer de que falta algo. E enquanto você acredita nisso, alguém lucra com a tua carência. O domínio do desejo é o ato de fechar essa brecha. É dizer: eu não preciso de mais, preciso de menos. Preciso de lucidez. É entender que o desejo, por natureza, é infinito e que o contentamento nasce quando você escolhe um limite. Isso não significa ser indiferente à beleza da vida. Significa apreciá-la sem agarrar. Comer sem gula, amar sem posse, trabalhar sem obsessão. O estoico desfruta das coisas, mas não se confunde com elas. Ele sabe que pode perder tudo e ainda permanecer inteiro. Porque o que o sustenta não é o que ele tem, mas o que ele é. O domínio do desejo transforma prazer em gratidão e falta em foco. A prática é clara. Observe cada vez que o desejo surgir. Pergunte-se: isso depende de mim? Se sim, haja com propósito. Se não, solte. Quando sentir vontade de algo, imagine o vazio que viria se não o tivesse. Você continuaria existindo. Você continuaria respirando. Logo, nada essencial te faltaria. Essa percepção desarma o poder do desejo e devolve o controle. Sêneca dizia que o homem que precisa de pouco é mais rico que aquele que tem muito. E não é metáfora. É lógica. Quanto menos o desejo te arrasta, mais energia sobra para o que realmente importa. E quanto mais o mundo tenta te vender pressa e carência, mais o estoico desacelera e simplifica. Ele entende que a mente em paz não é a que tem tudo, é a que quer menos. Dominar o desejo também é entender que nem todo querer é teu. Muitos desejos são herdados, da sociedade, dos pais, das redes, da comparação. Você não quer algo porque precisa, mas porque viu alguém ter. Esse é o ponto mais sutil. Distinguir o desejo genuíno do desejo condicionado. O primeiro te move, o segundo te escraviza. O estoico pratica o silêncio interior até ouvir qual é qual. Essa técnica exige coragem, porque o domínio do desejo é o oposto do impulso moderno. É dizer não quando todos dizem vai. É se contentar quando todos correm. É ter poder suficiente para recusar o que te afasta de si mesmo. Quem domina o desejo, domina o mundo, porque ninguém pode manipular quem não precisa de nada. Treine isso. Escolha um prazer que te domina. Um hábito, uma distração, um vício. Passe um dia sem ele. Observe o desconforto, o vazio, o impulso. Esse é o grito do desejo. Respire e permaneça. A mente vai tentar te convencer de que precisa. Espere. Você vai perceber que não precisava. E quando o desejo perde o poder de te comandar, nasce uma força que poucos conhecem: a liberdade interior. O domínio do desejo é o ponto onde o estoico se torna inabalável, porque o mundo pode tirar tudo dele: fortuna, status, companhia, mas não pode tirar o que ele não depende. Ele é completo em si. Essa completude é o ápice da filosofia prática. É o momento em que o querer deixa de ser prisão e vira ferramenta. Ele não quer para preencher um vazio, quer para expressar abundância. Dominar o desejo é viver de dentro para fora. É inverter o fluxo da carência. É deixar de correr atrás do que o mundo promete. E começar a construir o que o mundo não pode tirar. E quando você chega a esse ponto, o prazer deixa de ser uma distração e se torna uma consequência. Porque o verdadeiro prazer é estar livre. Controlar as emoções não é deixar de senti-las. É sentir tudo e, ainda assim, escolher o que fazer com isso. Essa é uma das virtudes centrais do estoicismo. A habilidade de permanecer firme em meio ao caos interno. O estoico não busca ser uma pedra, busca ser o mar. Profundo, vasto, calmo na superfície e forte nas correntes. A emoção é natural,
O descontrole é escolha. Essa é a sexta técnica, o domínio das emoções. A maioria das pessoas acredita que as emoções são incontroláveis, que sentir raiva, medo, inveja ou ciúme é algo que simplesmente acontece. E sim, elas surgem, mas o que você faz com elas é decisão. O estoico entende que o primeiro impulso vem do instinto, mas o segundo já é da razão. Entre o sentir e o agir há um espaço, e é ali que mora a liberdade. Quando você domina esse espaço, nenhuma emoção te destrói. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura passageira. E é. Ela faz você agir como se estivesse certo e depois pagar como se estivesse errado. O medo é outro tirano. Ele paralisa, antecipa tragédias, transforma possibilidades em ameaças. A inveja consome em silêncio. O ciúme distorce a realidade. Todas essas emoções nascem de um mesmo erro. O de acreditar que a mente é espectadora, quando na verdade é condutora. O estoico assume o leme. Ele sente a raiva e diz: ok, eu te vejo, mas eu decido. O segredo está em observar a emoção sem se tornar ela. Quando sentir raiva, diga a si mesmo: isso é raiva. Quando sentir medo, diga: isso é medo. Nomear é dominar, porque ao nomear, você separa o eu do sentir. Essa distância mental é o que transforma a emoção de tirana em mensageira. Ela te avisa de algo, mas não comanda. E quanto mais você pratica, mais rápido percebe o início da tempestade. Epicteto ensinava que não é o que acontece que te abala, mas o modo como você interpreta o que acontece. Essa é a chave do controle emocional. Perceber que a emoção é uma reação à percepção, e não ao fato. Mude a interpretação e muda o sentimento. Se alguém te insulta, o insulto em si não dói. O que dói é o significado que você dá a ele. Se o trânsito te irrita, não é o trânsito que te domina. É a ideia de que aquilo deveria ser diferente. O controle emocional nasce da aceitação da realidade. Quando você entende que a vida não te deve conforto, você para de sofrer por frustrações. Quando entende que as pessoas não te devem perfeição, você para de se irritar com elas. A emoção perde o poder quando a expectativa morre. O estoico pratica isso até se tornar natural. Ele sente o que vem, mas não alimenta o que destrói. Prática é constante. Quando uma emoção forte te atingir, não lute contra ela. Observe, respire, pergunte o que ela está tentando te mostrar. O medo talvez esteja avisando que você está saindo da zona de conforto. A raiva talvez revele um limite não respeitado. A tristeza talvez peça silêncio e pausa. A emoção é sinal, não sentença. Use-a como informação, não como guia. No início, vai parecer impossível. O sangue vai ferver, o corpo vai reagir antes da mente. Mas esse é o treino. A cada vez que você escolhe não se perder na emoção, algo muda por dentro. É como domar um cavalo selvagem. Força bruta não adianta, mas paciência e constância moldam. A mente aprende a não se assustar com o próprio fogo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o que te perturba não está fora, mas dentro, e pode ser apagado a qualquer instante. Ele sabia que as emoções são passageiras e que o verdadeiro poder é o de não se confundir com elas. É isso que o torna inabalável. Porque o mundo pode gritar, mas dentro dele há silêncio. Treine isso nos momentos pequenos. Quando algo te irritar, conte até 3 antes de responder. Quando o medo vier, descreva o que sente. Quando o ciúme aparecer, pergunte o que ele está tentando proteger. E quando a tristeza te visitar, sente-se com ela, mas não construa casa ali. O controle das emoções não é repressão, é gestão. É transformar energia bruta em força útil. Com o tempo, você perceberá algo profundo. O mundo não ficou mais calmo. Você ficou. As pessoas continuam sendo as mesmas. As circunstâncias continuam imprevisíveis. O que mudou foi a tua forma de reagir. O caos externo não encontra mais brecha para te dominar, porque o teu centro está firme. E esse centro é o resultado de treino, não de sorte. Dominar as emoções é conquistar a independência emocional. É o ponto em que a paz não depende do clima, do humor alheio, nem do destino. É viver com serenidade mesmo quando o mundo tenta te provocar. E quando você chega lá, nada te abala, porque tudo o que vem de fora se dissolve antes de tocar o que é essencial. O estoico sente tudo, mas é livre de tudo. E essa é a verdadeira força, permanecer inteiro mesmo quando o coração treme. A maioria das dores humanas nasce de uma ilusão, a de que podemos controlar tudo. Queremos prever o futuro, mudar o outro, controlar o destino, decidir até o que nunca dependeu de nós. E quanto mais tentamos, mais sofremos. O estoico entende que essa luta é perdida antes mesmo de começar. Por isso, ele se liberta. Ele aceita o que é.
não como resignação, mas como inteligência emocional em seu estado mais puro. Essa é a sétima técnica, a aceitação do incontrolável. Marco Aurélio escrevia: aceita o que te é dado pela vida e ama aqueles com quem o destino te ligou. E isso não é passividade, é sabedoria. Porque o controle absoluto é uma ilusão perigosa. Tudo o que está fora de você, as pessoas, as circunstâncias, o tempo, as perdas, está além do teu alcance. O estoico foca apenas no que depende da própria mente. O julgamento, a ação, a intenção, todo o resto ele observa sem resistência. Ele entende que não é o vento que muda, é a vela que se ajusta. A aceitação não é desistência, é clareza. É enxergar a linha entre o que se pode influenciar e o que se deve soltar. Quando você tenta mudar o que não depende de você, vira escravo da frustração. Quando aceita o que não pode mudar, recupera essa energia para agir onde realmente há poder. O mundo é um campo de forças em constante movimento. Resistir ao inevitável é como brigar com o mar. Você se afoga tentando pará-lo, quando podia aprender a surfar as ondas. Epicteto dizia que a felicidade consiste em querer que as coisas aconteçam exatamente como acontecem. Isso parece extremo, mas é libertador. Porque o sofrimento não vem do fato, vem da resistência ao fato. Quando algo dá errado e você pensa, isso não deveria ser assim, nasce a dor. Quando algo te fere e você insiste, não aceito isso, o ferimento se repete infinitas vezes dentro da mente. Mas quando você muda o pensamento para é assim, e agora o que posso fazer com isso? Tudo se transforma. O poder volta para você. A aceitação do incontrolável é uma das lições mais duras, porque o ego quer ser Deus, quer decidir o clima, o tempo, a morte, o comportamento alheio. E o ego odeia limites. Mas o estoico ama limites, porque eles o orientam. Saber até onde vai o seu poder é o que evita desperdício. Ele entende que não é o comandante do universo, mas é o comandante da própria alma. Treinar a aceitação começa com o simples ato de observar o que te irrita. Quando alguém te decepciona, percebe que isso está fora do teu controle. Quando algo dá errado, pergunta: eu poderia ter evitado? Se sim, aprende. Se não, solta. Essa distinção muda tudo, porque há uma força silenciosa em aceitar. Você deixa de reagir e passa a fluir. E quem flui não quebra, se adapta. Sêneca chamava isso de amor fati, o amor ao destino. Amar o destino é amar até o que não se entende. É olhar para uma perda e dizer: que isso me ensine. É olhar para uma dificuldade e dizer: que isso me fortaleça. É olhar para tudo o que não se pode mudar e encontrar ali uma razão para crescer. Essa atitude transforma dor em aprendizado e caos em sentido. A prática é constante. Quando algo te irritar, em vez de perguntar por que comigo, pergunta para quê. O porquê te coloca como vítima, o para quê te coloca como aprendiz. Essa mudança de foco destrói o sofrimento desnecessário. A aceitação não tira a dor, mas tira o desespero. É a diferença entre sofrer conscientemente e se afogar em resistência. O mundo moderno é movido pela negação. Queremos controlar até a imprevisibilidade. Queremos garantias, promessas, certezas. Mas a vida não trabalha com isso. A vida é movimento. E o movimento inclui perda. O estoico não se desespera quando o vento muda. Ele muda com o vento. A aceitação é a sabedoria da adaptação. É o poder de permanecer estável num mundo instável. Com o tempo, você percebe que aceitar o incontrolável não te torna fraco. Te torna invencível. Porque o mundo não pode te derrotar se você não resiste a ele. A perda não te destrói se você entende que nada era seu. O erro não te paralisa se você entende que ele era parte do aprendizado. A rejeição não te fere se você entende que o valor não vem do outro. A aceitação é o escudo invisível do sábio. Pratique isso. Observe o que te tira do eixo e pergunta: isso depende de mim? Se não depender, entrega. O que é teu, o que está nas tuas mãos, faz com excelência. O resto deixa que o universo resolva. A serenidade nasce quando você para de disputar com o destino. A vida flui melhor quando você aprende a dançar com ela. O estoico entende que a aceitação não é uma fraqueza, mas a forma mais sofisticada de força. Porque aceitar é enfrentar a realidade sem disfarce e ainda assim manter o coração calmo. Quem aceita o incontrolável não se entrega ao acaso, se alinha a ele. É o guerreiro que não luta contra o rio, mas usa a corrente para avançar. E é isso que o torna imparável. Nada o surpreende, nada o quebra, nada o domina. A maioria das pessoas confunde liberdade com fazer o que quiser. Mas a verdade é o oposto. A verdadeira liberdade vem de fazer o que é preciso, mesmo quando você não quer. O homem que faz apenas o que tem vontade é escravo do próprio humor. O homem que faz o que deve, mesmo cansado, mesmo sem motivação,
é livre. Essa é a 8ª técnica estoica, a disciplina como forma de liberdade. O estoico entende que a mente humana é volúvel. Um dia quer, no outro desiste. Um dia sonha, no outro se sabota. O desejo muda, o medo aparece, a vontade oscila, mas o propósito, se for firme, permanece. A disciplina é a ponte entre o que você quer ser e o que você é agora. Sem ela, toda filosofia é só discurso bonito. Com ela, cada dia se torna uma prova de domínio. Marco Aurélio era imperador e, ainda assim, escrevia para si mesmo todos os dias. Epicteto era escravo e, mesmo assim, ensinava a liberdade. O que eles tinham em comum? Constância. Eles sabiam que não é a motivação que sustenta o homem, é o hábito, porque a motivação é emoção, e emoção é instável. A disciplina é decisão, e decisão se renova todo dia, sem depender do clima, do humor ou das circunstâncias. O estoico acorda e faz o que precisa ser feito, não porque quer, mas porque escolheu. Essa escolha diária é a expressão máxima de liberdade, porque enquanto o mundo vive preso na busca por prazer e conforto, ele escolhe o esforço e o desconforto voluntário. Sêneca dizia que quem teme a dor é escravo. E é isso. Evitar o esforço é se condenar à mediocridade. Abraçar o esforço é se libertar da apatia. A disciplina começa quando você para de negociar consigo mesmo. Quando a mente tenta adiar, você age. Quando ela tenta sabotar, você ignora. O segredo é simples e brutal. Não escute a parte de você que busca atalhos. Essa voz quer conforto, mas conforto demais mata o espírito. O estoico entende que cada vez que faz o que é certo, mesmo sem vontade, ele vence o inimigo mais difícil, a própria preguiça. Treinar a disciplina é como afiar uma lâmina. Cada dia um pequeno corte no comodismo. No início dói, mas depois, o que antes era esforço vira natureza. O corpo aprende a obedecer à mente. A mente aprende a obedecer ao propósito. E o propósito, enfim, se torna o norte. É por isso que os fortes parecem calmos, porque já fizeram o que precisavam, enquanto os outros ainda pensam em começar. O mundo tenta te convencer de que seguir impulsos é ser autêntico. O estoico sabe que impulsos são prisões. A autenticidade não está em fazer o que quer, mas em fazer o que deve, mesmo quando ninguém está olhando. O prazer de hoje pode te afastar do destino de amanhã. A disciplina é o sacrifício consciente de curto prazo para construir liberdade de longo prazo. É trocar a dopamina do agora pela paz de espírito do depois. A prática é direta. Escolha um hábito pequeno e torne-o inegociável. Acordar cedo, meditar, estudar, treinar, não importa qual. Importa que seja feito todos os dias. Faça mesmo sem vontade, faça cansado, faça sem emoção, porque cada repetição é uma vitória. Cada ato disciplinado é uma declaração silenciosa. Eu sou o dono de mim. E é isso que o mundo tenta tirar de você. O domínio sobre si. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto não aprender a se governar. Governar-se é o maior dos poderes, porque quem não domina o próprio corpo, a própria mente e o próprio tempo, acaba dominado por qualquer coisa. A disciplina é o governo interno que mantém tudo em ordem. É o escudo contra o caos emocional, é o mapa no meio da tempestade. Mas não confunda disciplina com rigidez. O estoico é firme, mas flexível. Ele entende que falhar faz parte, mas nunca transforma o erro em desculpa. Ele ajusta, retoma, recomeça. Porque a disciplina não é perfeição, é persistência. É cair 1000 vezes e levantar uma a mais. É estar cansado e ainda assim não ceder. Com o tempo, algo muda profundamente. O que antes parecia obrigação, vira prazer. A mente encontra paz na rotina. O corpo encontra propósito no esforço. E o que antes parecia prisão se revela liberdade. Porque não há nada mais libertador do que não depender de vontade para agir. O homem disciplinado é o homem livre. Ele não precisa esperar o momento certo, ele cria o momento certo. A disciplina também protege da autossabotagem. Ela transforma o caos em estrutura. Quando tudo desmorona, o hábito te mantém de pé. Quando o medo grita, o compromisso te move. Quando a dúvida surge, a constância responde. É assim que o estoico vence. Não com emoção, mas com repetição. Ele constrói força silenciosa. E o mundo respeita quem é consistente quando ninguém está vendo. Dominar a disciplina é transformar o esforço em caráter. É tornar o sacrifício algo natural. É acordar e saber que não precisa de motivação, porque já virou quem precisava ser. O estoico não vive esperando inspiração. Ele vive inspirado pela ação. E é isso que o torna imparável. Enquanto os outros esperam a coragem chegar, ele age com medo mesmo. A disciplina é o caminho da liberdade, porque elimina o caos interno. Ela silencia a mente e dá direção ao corpo.
Ela transforma a vontade em hábito e o hábito em destino. E quando você chega nesse ponto, nada mais te prende, porque a mente disciplinada não precisa lutar contra o mundo. Ela já venceu o próprio caos. Técnica 9. A arte da resiliência. A vida não promete estabilidade. Ela promete movimento, e movimento traz impacto. Cedo ou tarde, algo vai te atingir. Uma perda, uma rejeição, um fracasso, um golpe que te tira o ar. É nesse ponto que o estoico se destaca. Ele não pede um caminho fácil. Ele pede força para atravessar o difícil. Essa é a arte da resiliência. Suportar o inevitável e, ainda assim, permanecer inteiro. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, mas para quem tem direção, até a tempestade ajuda. A resiliência é isso. Não negar a dor, mas usá-la como combustível. Enquanto a maioria busca fugir do desconforto, o estoico o encara como parte da jornada. Ele entende que cada obstáculo é uma lição disfarçada e que toda queda é treino para levantar melhor. A mente comum pergunta, por que comigo? A mente estoica pergunta, o que isso quer me ensinar? Essa diferença muda tudo, porque o sofredor se afoga na resistência, mas o resiliente cresce na aceitação. Quando você para de lutar contra a dor, começa a extrair sabedoria dela. É nesse ponto que o que te feriu começa a te moldar. O fogo que destrói o fraco é o mesmo que forja o forte. A resiliência nasce quando você entende que não controla o golpe, mas controla a reação. A vida te testa porque quer te mostrar o que ainda é frágil. Cada desafio revela o quanto ainda falta de domínio. E quando você encara a dor como um professor, ela deixa de ser inimiga. O sofrimento perde o veneno quando ganha propósito. Epicteto foi escravo e perdeu tudo, menos a serenidade, porque ele sabia, podem tirar tua liberdade física, mas não tua liberdade de escolher como reagir. Essa é a essência da resiliência. Manter o centro quando tudo ao redor desaba. É o equilíbrio no meio do colapso. É o poder silencioso de quem não se entrega ao caos. A prática é simples, mas exige coragem. Quando algo der errado, não pergunte quanto dói, pergunte o que pode ser feito. Troque o "não acredito que isso aconteceu" por "aconteceu, e agora?". Esse pensamento é o ponto de virada. Ele tira você da vitimização e te coloca de volta no controle. E quando você age, o sofrimento perde força. O estoico não busca uma vida sem dor. Ele busca uma mente que não se destrua por causa dela. Ele entende que viver é cair e recomeçar 1000 vezes, e que cada recomeço é um testemunho de força. Ser resiliente não é fingir que nada afeta. É permitir que tudo afete, mas nada quebre. Com o tempo, a dor deixa de assustar. Você passará a enxergar os golpes com olhos de aprendiz. Cada perda vira purificação, cada obstáculo vira treino, cada decepção vira espelho, e o que antes te paralisava, agora te impulsiona. A resiliência não é resistência cega, é adaptação consciente. É a arte de transformar feridas em sabedoria. Dominar essa técnica é entender que a vida não te deve facilidade, mas te oferece oportunidades disfarçadas. Toda dificuldade carrega uma lição embutida. E quando você aprende a reconhecê-la, o impossível se torna suportável. A mente estoica não endurece, amadurece. E isso é o que torna o resiliente invencível. Nada o derruba, porque ele aprendeu a usar o chão como alicerce. Técnica 10. O silêncio estratégico. Nem toda batalha precisa ser lutada. Nem toda verdade precisa ser dita. Às vezes, o maior poder está em calar. O silêncio é a ferramenta dos fortes, não dos covardes. O homem comum fala para aliviar o ego. O estoico se cala para preservar a mente. Essa é a 10ª técnica, o silêncio estratégico. O domínio da palavra através da escolha de quando não usá-la. Sêneca dizia que, quanto mais alguém fala, mais próximo está de errar. O silêncio não é ausência de som, é presença de controle. Quando você aprende a não reagir, o outro se revela. Quando você não tenta explicar demais, a verdade aparece sozinha. O silêncio é observação, é leitura do ambiente, é economia de energia. O sábio não desperdiça voz em quem não quer ouvir. Ele entende que o tempo gasto em discussões inúteis é força roubada da própria paz. Vivemos na era do barulho. Todos querem ser ouvidos, ninguém quer entender. Fala-se demais e pensa-se pouco. O estoico inverte a lógica. Fala pouco e observa muito. Ele entende que o silêncio incomoda os impulsivos, provoca os arrogantes e desarma os manipuladores. Porque o silêncio não é fraqueza, é uma estratégia de domínio. Epicteto ensinava que, antes de falar, devemos nos perguntar: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é gentil? Se não for, o silêncio é a resposta mais sábia.
A maioria fala para se justificar, mas o estoico não precisa explicar o que é evidente. Ele age e deixa o resultado falar por ele. E quando o mundo grita, ele escuta o som que os outros não percebem, o da própria consciência. A prática do silêncio estratégico é simples, mas exige ego domado. Quando alguém te provoca, não reaja. Quando tentarem te testar, observe. O silêncio é um espelho que devolve ao outro o próprio desequilíbrio. A raiva se desarma sozinha quando não encontra resistência. E no vazio da resposta, o poder muda de mãos. O silêncio também protege. Ele impede que você entregue planos antes do tempo, opiniões que não precisam ser ditas e verdades que ainda não foram compreendidas. Falar demais é abrir brechas. O silêncio é o muro invisível que guarda o essencial. O estoico entende que há momentos em que a fala é força, mas há muitos outros em que o silêncio é sabedoria. A mente barulhenta quer reagir. A mente treinada quer entender. Por isso, quando o impulso de falar vier, espere. Respire. Pergunte a si mesmo se o que vai dizer melhora o silêncio. Se não, mantenha-o. A serenidade não vem do que se fala, vem do que se escolhe não dizer. E essa escolha é o que separa o impulsivo do sábio. Dominar o silêncio é dominar o próprio ego. É não precisar da última palavra, do reconhecimento, da aprovação. É se sentir em paz, mesmo quando o mundo exige resposta. É saber que o controle não está em convencer, mas em compreender. O silêncio te coloca um passo à frente de quem ainda fala sem pensar. Com o tempo, o silêncio se torna tua armadura. Ele te dá poder sobre ti e sobre os outros. Ele cria mistério, autoridade, presença. Porque quem fala menos, ouve mais, entende mais e age melhor. E quando fala, cada palavra pesa. O estoico não fala muito, fala o necessário e o necessário sempre ecoa. O silêncio estratégico é o som da força interior. É o espaço entre o impulso e a sabedoria. É o intervalo onde o sábio decide se vale a pena transformar pensamento em som. E quase sempre a resposta é não, porque o verdadeiro poder não precisa ser dito. Ele é sentido. Técnica 11. A serenidade sob ataque. O teste final do estoico não é a solidão, nem a perda. É manter a serenidade quando tudo o desafia. Quando o mundo grita, quando te acusam sem razão, quando o caos tenta te arrastar para o mesmo descontrole que domina os outros. Essa é a prova suprema do domínio interior. Permanecer em paz enquanto o fogo consome tudo ao redor. Essa é a 11ª técnica. A serenidade sob ataque. A maioria das pessoas acredita que calma é algo que depende do ambiente, que é fácil ser tranquilo quando tudo vai bem. Mas o estoico sabe que verdadeira serenidade é aquela que resiste ao impacto. É o silêncio dentro da tempestade. É o centro inabalável no meio da confusão. Ele entende que o mundo não vai parar de testar sua paciência, por isso transforma cada provocação em treino. Marco Aurélio governava impérios enquanto era traído, difamado e cercado por inimigos. Ainda assim escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual a eles. Isso é serenidade sob ataque. É agir com dignidade quando seria mais fácil reagir com raiva. É manter o foco quando o ego quer explodir. É lembrar que o outro só tem poder se você ceder o controle. A serenidade não é fraqueza. É domínio emocional em sua forma mais pura. É saber que não há glória em vencer uma discussão, mas há poder em não se deixar arrastar por ela. O estoico entende que responder à ofensa é se igualar a quem a fez, e que calar com consciência é a maior demonstração de força. Essa técnica exige um tipo de coragem rara, a de não precisar se defender de tudo. Quando você é atacado, o ego quer reagir, mas o ego busca aprovação, e o sábio busca paz. A serenidade nasce quando você percebe que não precisa vencer o outro, só a si mesmo. Cada vez que escolhe não reagir, enfraquece o poder que o mundo tem sobre você. A prática é simples. Quando sentir que estão te provocando, observa. Não entra no jogo. Respira e lembra: se eu responder no mesmo tom, perco o controle. Se eu mantenho a calma, ganho o domínio. Esse instante é o campo de batalha invisível onde o estoico vence, porque nada desarma mais um ataque do que o silêncio sereno de quem não se abala. Epicteto dizia que quem te irrita te domina. A serenidade é um antídoto. É a arte de ser intocável no meio do caos. Quando o insulto vem e você não reage, ele morre em você. Quando a crítica chega e não te fere, ela se dissolve. Quando o mundo tenta te tirar do centro e você permanece firme, a vitória já é tua. Com o tempo, a serenidade se torna natural. O que antes te irritava passa despercebido. O que antes te feria passa a te ensinar. E o que antes te tirava do eixo passa a te fortalecer. Porque a mente que não se perturba não pode ser vencida. O estoico sabe, o caos é inevitável, mas o desequilíbrio é opcional.
Ser sereno sob ataque é a forma mais alta de liberdade. É não dar ao outro o poder de decidir teu humor. É saber que nada pode atingir o que é interno. É o ponto onde a sabedoria encontra a paz, e a paz se transforma em autoridade. Porque quem domina o próprio coração não teme nenhuma guerra. A serenidade sob ataque é o ápice do estoicismo. É o momento em que todas as outras técnicas se unem. A pausa, o olhar de fora, o domínio do desejo, a aceitação do incontrolável, a disciplina e o silêncio, formando um escudo invisível. O estoico não precisa vencer o mundo. Ele só precisa permanecer inteiro. E quando consegue, o mundo inteiro perde o poder de atingi-lo.